isso aí, pessoal. Voltamos agora aqui com o programa do Altineu. E eu quero, inclusive, pedir desculpa pelo meu desabafo, mas é que a situação realmente é uma situação de muita covardia. Então a gente fez questão de vir aqui agora para ver o esgoto saindo do hospital. Está aqui atrás o hospital Leal Júnior, aqui no município de Itaboraí, o hospital municipal. E aqui nós estamos no fundo do hospital, onde tem aqui essa caixa de esgoto. Quer dizer, o manilhamento atravessa a rua e vem até essa caixa de esgoto. O cheiro é insuportável. Dessa caixa para baixo não tem manilha nenhuma. E o esgoto aqui é um esgoto que, na minha opinião, não tem o mínimo tratamento, ou se tem tratamento, o tratamento é completamente ineficaz, é um tratamento, eu tenho certeza absoluta, completamente fora do padrão. Eu queria denunciar aqui a Vigilância Sanitária do Estado, que viesse aqui, isso é caso de polícia, isso é um absurdo, um esgoto hospitalar está sendo jogado dentro da comunidade. São centenas de casas que esse esgoto, sem manilha, atravessa o terreno dessas pessoas, dessas famílias. E é muito pouco para ser feito. É muita covardia, né? Problemas, desvios de recursos, tem muitos, né? Existem muitos. A gente sabe, a gente tem denunciado e vai denunciar todos. Agora, um assunto como esse, há tantos anos, dependendo aí de 200 manilhas, 100, 300, quantas manilhas forem necessárias, é muito pouco, né, que um governo deveria ter feito e não fez até hoje. Isso aqui é caso de polícia. Tá? O esgoto hospitalar a céu aberto sendo jogado dentro das casas. Nós vamos agora mudar completamente aqui a nossa situação, mas a gente não poderia deixar de vir aqui mostrar essa situação tão grave. A comunidade nos chamou e nós fizemos aqui o nosso papel. Mas agora nós vamos ver a história de Itaboraí. Vamos ver um pouquinho da história de Itaboraí, contada por um jovem. E muito bacana saber que um jovem está tão interessado e sabe muito sobre a cidade de Itaboraí, e ele vai nos contar agora. Pois é, mudando completamente de assunto, nós vamos conversar aqui agora com David, que é um jovem formado em História e que vai nos contar aqui um pouquinho do que ele sabe sobre o município de Itaboraí. David, primeiro quero agradecer a sua presença aqui. Obrigado, e dizer que você comece aqui contando para quem nos assiste hoje, como é que foi essa curiosidade sua, como é que você quis se tornar um professor de História? Eu comecei a me interessar por História pelas histórias que a minha avó me contava quando eu era criança, dos acontecimentos que tinham aqui em Itaboraí, dos eventos políticos, religiosos, do cotidiano mesmo da cidade de antigamente, de 50, 60 anos atrás. E eu fui me instigando a conhecer o gosto, não só pela história de Itaboraí, mas o gosto pela história geral. Mas a minha vontade foi sempre procurar as fontes daqui do município. Agora, você faz parte de uma família tradicional aqui. Certo, família Pacheco. Pacheco, Antunes, Caldeira de Oliveira. São famílias que aqui já chegaram na época da colonização mesmo do município, com as doações das Seis Marias aqui para colonizar mesmo a cidade, desbravar. E então sua avó falava enfim, conhecia toda a história, né? A experiência dela, tudo que aconteceu no passado, e você ouvindo, você começou a se interessar. E qual a parte da história que você mais gosta de Itaboraí? Sobre a história de Itaboraí, eu gosto mais sobre as personalidades que nasceram aqui. Aqui em Itaboraí nasceram os principais homens fortes do governo de Dom Pedro II, do início da República Velha, como o Visconde de Itaboraí, que foi ministro das Finanças, ministro da Marinha, uma série de infinidades que ele trabalhou. O Visconde de Itaboraí, ele ocupou cargos de chefia, enfim, Itaboraí representou naquele momento, né, no governo Dom Pedro, vamos dizer assim, do imperador Dom Pedro, Itaboraí representou, na realidade, os principais braços, né, do governo, do império, eram de Itaboraí. E o Visconde de Itaboraí, ele ocupou cargos importantíssimos. Ele foi o primeiro presidente da província do Rio de Janeiro, foi o fundador do Banco do Brasil, foi ministro da Marinha e outras coisas mais. Ele foi, com 28 anos, ele era presidente da província do Rio de Janeiro. E outras personalidades? Joaquim Manuel de Macedo, que foi o professor e historiador já de Itaboraí, ele usava nos contos dele uma alusão. Ele contava histórias do cotidiano dele na antiga vila de São João de Itaboraí,
fatos para serem usados nos seus livros, como O Rio do Quarto, que ele narra toda Itaboraí de 1860. E você gosta de ler? Muito. O professor tem que ler um pouquinho, né? Tem que ler, tem que ler. Não, mas na realidade tem professor que lê por obrigação. Mas você sempre, desde pequeno, gostou de leitura? Não. Foi aprendendo, então? Fui aprendendo na faculdade, o gosto pelos livros, o incentivo dos professores e dos próprios colegas de faculdade. E aqui em Itaboraí você não encontra a história de Itaboraí, literatura, você não tem literatura sobre a história de Itaboraí aqui? Muito pouco, Altineu. Aqui eu posso dizer que Itaboraí é uma caixinha de joias na parte histórica dentro do estado do Rio de Janeiro. Mas aqui faltou, a história de Itaboraí só foi sendo buscada de uns 25 anos para cá, com alguns prefeitos que valorizaram, mas outros não. As maiores fontes do município aqui estão na Biblioteca Nacional, Arquivo Nacional. E para quem mora aqui, se deslocar para lá é desgastante, não só pelo trajeto, pela a burocracia que se encontra. Aqui em Itaboraí, hoje, no momento, a gente não vê nenhuma fonte de preservação das autoridades. Tem muita coisa aqui que precisa ser preservada e divulgada. Não só para divulgar o município, mas resgatar a memória do município, que o povo de Itaboraí mesmo ele não conhece a sua própria história. Quer dizer, então, que se alguém aqui da cidade quiser conhecer um pouquinho da história, olhar uma literatura, vai encontrar muita dificuldade? Vai, porque nós temos uma biblioteca municipal, tem pouquíssimas coisas sobre o município, uma coisa muito geral, a Casa de Cultura que nós estamos vendo aqui atrás, que é mais hoje funciona mais para divulgar artistas do município, mas a parte mesmo histórica mesmo, o grosso da história de Itaboraí, ele não está ali. Ali é mais um museu da família Alberto Torres, que foi outro itaborense muito ilustre, foi governador, ministro do Supremo Tribunal de Justiça. E hoje ele tem um acervo muito grande só da família Alberto Torres. São cartas, manuscritos, livros editados pelo próprio Alberto Torres e da sua filha, a Heloísa Alberto Torres, que foi diretora do Museu Nacional, e da irmã dela, que foi a arqueóloga Marieta Alberto Torres. Você vai ali, você encontra muita coisa sobre a família Alberto Torres. Eu estive conversando com um senhor que trabalha na Casa de Cultura, ele me falou que veio uma pessoa da Itália fazer um trabalho monográfico de doutorado a respeito do Alberto Torres. Ponto. Alberto Torres, sim, uma pessoa muito influente no sentido da política nacional. Mas aqui em Itaboraí, se o munícipe quiser visitar a Casa de Cultura para achar alguma coisa sobre a história do município, ele vai achar muito pouca coisa. Porque, como eu já falei, as fontes principais sobre o município não estão dentro do próprio município, estão na capital do estado do Rio de Janeiro. Beleza, David, eu queria primeiro te dar os parabéns, né? Você é um jovem interessado em história, quer dizer, correu atrás aí do que você gostava, né? E eu acho que isso é fantástico. Eu queria combinar contigo, ver se a gente pode, numa próxima oportunidade também, dar um pulinho num local histórico aqui da cidade, para que você conte naquele local o que aconteceu ali, né, há tantos anos atrás, gente, porque Itaboraí a história é muito rica, né? Muito rica, é muito. Em 10 minutos você não pode contar uma história de 400 anos, que é mais ou menos a história de Itaboraí. Não, mas nem em muitos programas, mas a gente pelo menos vai contar um pouquinho da história numa próxima oportunidade. Nós estamos, obviamente, muito interessados em estar com você nas próximas oportunidades, gravando em outros locais, em locais que foram locais realmente onde a história aconteceu. Existe aqui próximo da cidade, próximo do centro da cidade, alguns locais que eu acho que a gente pode desenvolver bastante o que aconteceu. Como aqui próxima à cidade, aqui no centro, nessa praça aqui onde a gente está gravando nesse momento, aqui tem os principais prédios históricos do município, que é a igreja de São João, onde começou mesmo Itaboraí. A fundação da cidade começou naquela igreja, com a construção daquela igreja. Mas não somente ela, nós temos a Câmara Municipal, que é um dos últimos prédios ainda no Brasil que funcionam como Câmara de Vereadores. Ele foi construído para isso e desde 1840 ele funciona como Câmara de Vereadores. E aqui a Casa de Cultura, o Teatro Municipal e outros prédios aqui na praça que são tombados pelo IPHAN, INEPAC, até mesmo por lei municipal, mas que são tombados, mas hoje não tem nenhuma forma de preservação. Isso é um absurdo. Mas, enfim, nós temos que torcer para que mude aqui essa visão sobre a cultura municipal,
porque eu acho que o município, com a história de Itaboraí, merece realmente que tenha esse aspecto super valorizado, porque as crianças hoje, os jovens, não têm noção do que Itaboraí foi. Quem não conhece a sua história não tem identidade. As pessoas hoje veem Itaboraí, porque eu não gosto de morar em Itaboraí, ou quando encontra alguém assim para paquera, dizem, eu moro em Niterói. Niterói é uma cidade muito boa, porque o povo de lá se valorizou. O povo de Itaboraí tem que se valorizar. Um dos passos disso é conhecer sua própria história. Dizer, eu moro em Itaboraí por isso. Entendeu? Parabéns, meu amigo, você com essa sua consciência tão jovem. O David, então, vai estar conosco num próximo programa, mostrando um pouco mais da história aqui da cidade. Mas agora, antes de terminar o nosso programa, já vou despedir de vocês. A gente vai ouvir aqui um pastor que vai trazer para a gente uma oração, um momento de paz. Fique na paz e até a próxima quarta-feira. Sou o pastor Nof, da Assembleia de Deus, da rua 53, daqui de Itaboraí, Ampliação. E cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Desejo deixar um texto bíblico para sua meditação. No segundo livro de Crônica, no capítulo 7, verso 14, diz assim a palavra do Senhor: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nesse exato momento estarei orando para a sua vida, para que Deus possa continuar te abençoando. E nesta oração, lembramos de orar pelo nosso amigo Altineu também nesta oração. Ore comigo em nome de Jesus. Nosso Deus e Pai que está no céu, em nome de Jesus Cristo, seu Filho, te louvamos, Senhor, por esse momento. Estamos aqui. Eu apresento todos em tuas mãos, que as tuas bênçãos alcança todos que estão nos ouvindo nesta hora. Te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém.